Estamos aqui para o nosso quinto vídeo sobre o livro O Poder Oculto da Amabilidade. Vamos seguindo neste livro, ele tá muito bom. Vai dando para minha vida um colorido muito especial. Eu espero que para você também esteja sendo assim. Bom, se você não viu os outros vídeos, por favor, eles estão todos gravados, tá? Para te introduzir nesse tema tão importante para o nosso dia a dia. Se gostou, dá um joinha, se inscreve aqui no canal para não perder o restante desse livro maravilhoso e receber os próximos vídeos sobre outros temas. E compartilhe. Compartilhe com aquela pessoa que você lembrou e sabe que precisa ouvir e praticar a amabilidade. Bom, e aqui eu gostaria de trazer uma visão muito especial para quem é cristão. Se eu sou cristão, se eu vejo Cristo como alguém que eu devo imitar, como um chamado a realmente ser mais como ele foi, então eu preciso ainda mais desta pequena virtude em todos os momentos do meu dia, da minha vida. Que isso se torne um hábito, uma razão de viver. E aqui, só para lembrar, tem um pedacinho relacionado só a isso, mas eu vou trazer apenas uma frase, que é para ecoar muito mais no nosso coração, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo que disse: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados. E aí, muitas vezes, a gente se questiona se não está fazendo papel de bobo, se não está sendo ridicularizado de alguma forma. Ah, mas eu sou tão bom e as pessoas sempre são ruins comigo, vamos colocar assim, né? Mas veja bem, se você é cristão, não existe um papel de bobo. Não existe. Se a gente parar para pensar bem em toda a caminhada de Jesus e todos os convites que ele nos faz, olha, se você levar um tapa, dá outra face. Perdoar quanto? Infinitamente. 70 vezes 7. Nossa, Laila, mas olha, aquela pessoa faz comigo sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Pois é, exatamente. E aí, como você responderia ao chamado de perdão infinito se não houvesse alguém requisitando infinitamente o teu perdão? Isso está à toa lá na Bíblia? Não. Nada está lá por acaso. Qual sentido haveria em ter lá dizendo que se você levar um tapa, ofereça a outra face? Se não houvesse essa oportunidade. Então, não é papel de bobo. Nós precisamos olhar para a nossa vida como Jesus olharia. Como Deus vê o que eu estou fazendo. Como Jesus veria os meus atos de amabilidade sem esperar nada em troca. Como Jesus veria essa oportunidade que eu tenho dia após dia de perdoar um ser humano. Se ele mesmo me fez esse chamado, ele mesmo me deu essa ordem. Perdoe infinitamente. E no mais, eu já disse aqui, quem ama não sabe contar. Não sabe contar, principalmente às vezes que precisou perdoar, tá? Então, vamos seguir felizes e alegres, porque faremos muito mais a vontade de Deus e não importa se para esse mundo não fizer sentido. Quando isto acabar, fará total sentido no céu. Então, nossa recompensa, ela não virá agora. E mesmo que venha, ela vai ser muito pequena diante da recompensa que nos aguarda. Embora também vale lembrar que o que é recompensado aqui já teve recompensa, tá? Então, não tem
Não haverá recompensa se eu ficar fazendo caras e bocas quando eu estiver de jejum. Se eu sair gritando aos quatro ventos, quando eu fizer um ato de caridade, quando eu der algo a alguém. A partir do momento que eu conto, olha, eu dei uma cesta básica ali para uma pessoa que estava precisando, pronto, eu já recebi a recompensa desse ato. Então, vamos guardar os nossos atos bons, na certeza de que a recompensa não está aqui. Não está naquela pequena chamazinha, tão pequenininha, de vanglória, das pessoas olharem e saberem, nossa, fulano é tão bom. Esse reconhecimento aqui, ele pode estar tirando o nosso mérito diante de Deus. Então, com muita generosidade, com muita tranquilidade, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E a amabilidade, aqui no início diz, é um manual prático para as almas que se atrevem a transformar o mundo pouco a pouco, porque os mansos dominarão a terra. A mansidão é uma virtude muito bonita e muito necessária, principalmente nos dias de hoje. A mansidão e a amabilidade. A amabilidade enquanto manifestação dessa mansidão. A caridade inclui um reto amor a si mesmo. E aqui, o próprio Deus implantou em nós essa inclinação, que é a mola mestra de todas as atividades da natureza humana. É uma lei da natureza, amar a si mesmo por si mesmo. Sua caridade deve incluir você mesmo, porque você é amado por Deus. São Bento José Labre fez a seguinte afirmação: um cristão deve ter 3 corações. Um para Deus, um para o próximo e um terceiro para si. E aí aqui nós vamos colocar o primeiro coração para Deus. Deve ser puro, sincero e que direcione todas as ações para Ele. Porque se eu tentar perceber as minhas ações só sob a luz dessa vida, da materialidade, ou do que os conceitos que o mundo tem me dado, elas vão perder total sentido. Não vai ter sentido viver esta amabilidade se ela não for pautada em Deus, entregue para Deus e só por Deus. Então, nós precisamos fazer por amor a Ele e com ardor em seu serviço, que abrace todas as cruzes que Deus lhe queira enviar. E aí, veja, por amor a Deus e a seu serviço. Porque Deus muitas vezes nos dá consolações pessoais, mas nós podemos ser essa porta da consolação de Deus em outra pessoa. Nós podemos ser esse abraço, essa disponibilidade, esse olhar atento ao outro. Nós podemos ser como esse pedacinho do amor de Deus na vida do outro. O segundo coração deve ser para o próximo, generoso, sem medo de trabalhar, com esforço a seu serviço, compassivo, rezando pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, consolando os aflitos. Então, o nosso coração para o próximo, ele precisa ser esse coração disposto. E esse coração que muitas vezes se põe a rezar, se põe a conversar com Deus pelo bem do próximo. O terceiro coração, que é para si mesmo, deve ser firme em suas resoluções, aborrecendo todo pecado, mortificando-se e levando uma vida de sacrifícios, entregando seu corpo à austeridade e à penitência. Nesse contexto, eu vou ressaltar principalmente
esse abandonar-se a si mesmo, que é muitas vezes um tipo de penitência. Muitas vezes é sofrido deixar de fazer o que eu gosto pelo bem do outro, ou abrir mão de um momento de descanso pelo bem do meu próximo. Então, esse coração capaz de amar, que só espera retribuição em Deus, em algo muito maior do que estamos vivendo aqui. E aí, veja, a gente pega as coisas que são naturais, cotidianas e corriqueiras e damos um tom sobrenatural. Pelo amor à lei de Deus ou pelo amor à pobreza, à humilhação, ao sofrimento, porque eles nos unem, mas intimamente a Cristo. Quando São Paulo diz lá no Evangelho, completo na minha carne o que falta à cruz de Cristo. Faltou alguma coisa na crucificação? Jesus derramou tudo, tudo por nós, até a última gota. Sangue e água jorraram do coração de Jesus por nós. E Jesus nos convida a viver este caminho também. E este caminho, nossa, Laila, e eu preciso sofrer a vida toda? Não, porque o seu fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Enfim, nós somos impelidos por este amor. Nós somos convocados a este amor. E veja, não vai ser sofrido, porque diante de Cristo, fica leve. Ele vai te ajudar. Ele não vai te dar nada maior do que você consegue suportar. Então, assim como Ele nos deu tudo, vamos também, munidos deste amor, nos armar muito e derramar muito. Como eu posso retribuir mais e melhor o amor de Deus por mim? Como eu posso retribuir mais e melhor nas pequenas coisas? Porque é nas pequenas coisas, dificilmente, nós vamos ser capazes de atos grandiosos. Esses dias uma pessoa me disse assim, eu tenho muita vontade de lutar numa guerra e me sacrificar. Claro, veio de um homem, óbvio. Mas eu, eu precisei lembrá-lo de que a guerra já está acontecendo. Nós já estamos nela. E a principal guerra que vivemos hoje, com tantas facilidades, ar-condicionado, tantas coisas, é essa guerra contra nós mesmos, contra esse egoísmo que a gente tem, essa dificuldade de perceber que não há mérito nenhum em estar só na facilidade olhando para o meu umbigo. Porque o que acontece comigo não é a coisa mais difícil do universo. Muito mais eu encontrarei sentido e preenchimento na minha vida, quanto mais eu olhar para o próximo. E quanto mais eu me colocar a serviço do próximo. Então, é muito bom para o nosso ego, para a nossa imaginação. Nossa, eu tenho um sentimento muito nobre. Porque eu tenho um desejo de me sacrificar em uma guerra. Mas essa guerra possivelmente não vai chegar. E eu estou perdendo a oportunidade de me sacrificar hoje, pelo que realmente importa. Percebe? Então, é muito bom viver, às vezes, nesse campo da imaginação, onde eu posso ser um grande super-herói. Mas e o herói que eu sou convocado a ser hoje? Naquela pessoa que me dá bom dia? Num bilhetinho que eu posso deixar no café da manhã? Preferindo o seu próprio prazer e conveniência aos interesses de Deus e do próximo, eu posso acabar tendo apenas um objetivo, que é o próprio eu. E isso é muito, muito triste. Infelizmente, não vai trazer preenchimento, nem vai sobrenaturalizar a minha vida. E no fim, será que eu vou sentir que valeu a pena olhar tanto só para mim? Ou será que muito mais sentido tem aquela vida que, além de olhar para Deus, primeiramente, olha depois para o próximo, porque o mandamento é esse: Deus sobre todas as coisas.
ao próximo como a mim mesmo. Então, existe uma ordem natural das coisas que vai me levar num caminho de felicidade. E felicidade não é facilidade. Tem diferença. A perda do amor invariavelmente acarreta também a perda de muitas outras coisas boas. A paz desaparece. O homem egoísta não conhece o descanso. E aqui eu vou fazer uma observação pontual. Quando a gente é egoísta, nós não conhecemos o descanso, porque nada nos satisfaz. Nós estamos sempre em busca de algo e sempre com aquela impressão de que o mundo me deve. As pessoas estão sempre com uma dívida eterna comigo. E isso é muito triste, porque no mais do mais, não existe essa dívida. Nós estarmos aqui a cada dia já é um grande presente. Então não há dívida. A vida não me deve nada, o outro não me deve nada. Ele se sente compelido a lutar para obter cada vez mais e depois a vigiar e defender suas conquistas. Então, nada é suficiente para aquele que é egoísta. Nada é suficiente. E sem falar no apego excessivo àquilo que se tem. Parece que tem sempre uma ameaça. As pessoas estão sempre me invejando e eu tenho sempre que estar defendendo aquilo que eu conquistei. Essa vida, ela é muito inquieta. É muito angustiante viver constantemente achando que as pessoas estão ali para tirar algo de você e presa à materialidade daquilo que você conseguiu, sem colocar isso a serviço do próximo. Ele desconfia das intenções do outro, prepara-se a eles, compara-se a eles e vive ansioso. Não confia em si mesmo, perdendo a sua verdadeira liberdade, ao se tornar escravo do mau instinto do amor próprio. Até mesmo os homens bondosos sucumbem algumas vezes a estas vozes da cobiça, da vingança e da ambição. A voz da paixão cala com facilidade a voz da razão, que nos deve guiar pelo caminho do amor. A pergunta a ser feita é: por que eu deveria subordinar o meu bem ao dos outros? Por que eu deveria amar o meu próximo como a mim mesmo? E aí aqui, quando a gente percebe essa inquietação do egoísmo, essa falta de paz, a gente percebe no movimento oposto. A pessoa que se dispõe a subordinar o seu bem aos outros, ela dá tanto sentido à vida. Você já percebeu que ao atender a necessidade de alguém, teve no seu coração um sentimento muito bom de recompensa? Como se o bem percebido é maior do que o bem de fato que eu fiz. Então, esse sentido está para fora de mim. Viktor Frankl, ele viveu na época do nazismo e ele passou muito tempo num campo de concentração, não me lembro agora quantos anos, mas ele saiu de lá pesando 25 quilos. Ele perdeu toda a sua família. E ali ele pôde observar as diversas pessoas e seus comportamentos. E as pessoas vazias, egoístas, elas se desesperavam, adoeciam e acabavam, de alguma forma, padecendo muito mais cedo. Enquanto pessoas que tinham dentro de si um sentido para fora, que tinham uma razão de ser, que tinham família, que tinham esperança, que tinham, em alguma medida, fé, elas conseguiam muito mais resistir e ter atitudes nobres, de mesmo com aquela comida tão escassa, ter uma atitude nobre de às vezes olhar um pai de família
e pensar: bom, eu não tenho ninguém que me espera. Aqui está. Eu prefiro que você coma, porque você, se conseguir sair daqui, você tem alguém que te espera. E nesse tipo de situação é onde aflora os sentimentos mais nobres, ou aflora também de uma maneira negativa as coisas ruins que estão em nós. Então, que tipo de pessoa eu sou? Eu sou um tipo de pessoa que olha e julga e é egoísta e não se dispõe a dar, ou eu sou o tipo de pessoa que o sentido da minha vida tá para fora de mim. Eu não vou encontrar sentido aqui dentro. Aqui dentro, olhando só para mim, é vazio. O preenchimento da minha vida está fora dela, está em Deus, está no serviço ao próximo. A minha família, amigos, comunidade, qual é o rastro que eu estou deixando? E essa é a pergunta essencial. No fim do ano passado, eu passei por duas despedidas de uma maneira muito, enfim, não encontrei aqui a palavra agora. Mas uma na véspera de Natal, que foi a despedida do meu pai, e exatamente uma semana depois, a despedida de um tio muito querido que eu convivi a minha vida toda. E aí eu percebi um movimento muito interessante. O meu tio quis ser enterrado, ele já havia pedido isso, lá na cidade natal. Por quê? Porque nas cidades grandes, constantemente a gente esquece. Nós esquecemos daqueles que partimos e não visitamos. E ali no interior, as pessoas estão constantemente visitando os seus parentes e amigos que não estão mais aqui. Então, nós percebemos esta necessidade de durar. Nós temos um chamado a não ser esquecidos. Nós temos dentro de nós algo que exige de nós que nós duremos mais, que nós permaneçamos mais. Nós temos algo dentro de nós que não trata essa despedida como um fim em si mesmo. Nós temos dentro de nós essa marca deixada por Deus da eternidade. E nós temos também esse desejo de durar no coração das pessoas. E como é que eu quero durar? Com histórias boas? Nossa, eu já pensou se alguém falar assim para um filho: eu aprendi uma vez com uma pessoa assim assim, essa e essa lição de vida. Gente, aquela pessoa que aprendeu com você, ela tá transmitindo para um filho. E talvez aquele filho fique tão impactado também com aquela informação que ele transmita aos filhos. Você já consegue perceber esse movimento na vida da gente? Às vezes tem pessoas que deixam essas pequenas lições e a gente vai perpetuando pela eternidade. E como é bonito se alguém lembrar de você na velhice e contar de uma situação boa que viveu com você. Nossa, eu tinha uma colega de trabalho que ela era fantástica. Ela estava sempre atenta às minhas necessidades. Ela percebia quando eu não estava bem. Ela era amável, mesmo quando às vezes eu era desagradável com ela. Saudade tenho eu daquela pessoa. Então, eu até acho que me excedi um pouquinho hoje. Não tenho certeza que eu perdi totalmente a noção do tempo. Mas é isso. Quando a gente fala, principalmente um pouco mais do amor de Deus, desse preenchimento da vida, a gente precisa demorar um pouco mais. A gente precisa permanecer um pouco mais. E a gente precisa principalmente ser mais presença na vida das pessoas. Então, fico por aqui e logo voltamos com a continuação.